vamos estudar a geometria analítica, tá? Aqui, a geometria analítica é a união, né, o casamento entre a geometria e a álgebra, tá? De modo que os conceitos da geometria são analisados por meio de processos algébricos. Ela foi iniciada pelo matemático René Descartes, tá? Então, todos os objetos, figuras estudados na geometria plana ou na geometria espacial são estudados na geometria analítica por meio da álgebra, tá? No caso aqui do ensino médio, né, ou o ensino técnico integrado, vai ser a geometria plana que vai ser estudada por meio da álgebra, tá? Então vai ser mais a geometria analítica vai ser o casamento entre a geometria plana e a álgebra, tá? Então coloquei aqui geometria plana mais a álgebra dá a nossa geometria analítica, né? Para quem não sabe, a álgebra é um ramo da matemática que estuda a manipulação de equações, polinômios, tá? Então, tudo que a gente estudou na geometria plana, tudo que vocês estudaram na geometria plana, né, vocês vão estudar na geometria analítica, mas por meio de processos algébricos, tá? Então, assim, basicamente, o estudo da geometria analítica no ensino médio ou curso técnico integrado é dividido em estudo do ponto, estudo da reta e o estudo da circunferência, né? Antigamente estudava-se também elipse, né, hipérbole. Hoje não. Hoje basicamente é o estudo do ponto, o estudo da reta e o estudo da circunferência. Basicamente são esses três, tá? A gente vai começar aqui com o estudo do ponto, a distância entre dois pontos, tá? Que é um dos primeiros conceitos aprendidos dentro da geometria analítica. Então, assim, no plano cartesiano, a distância entre os pontos, né, eu coloquei dois pontos genéricos aqui, o ponto A de coordenada xa e ya e o ponto B de coordenada xb e yb, tá? É calculado pela fórmula. Então, é essa fórmula aqui que a gente usa para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. O plano cartesiano é aquele plano que eu tenho o eixo y, né, que é o eixo vertical, e o eixo x, que é o eixo horizontal, né? O eixo x também é chamado de eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. Então, a distância entre dois pontos no plano cartesiano é dado por essa fórmula, tá? Ou seja, para determinar a distância entre dois pontos no plano, basta eu substituir corretamente os valores das coordenadas dos pontos. Então, eu posso decorar essa fórmula e substituir os valores das coordenadas do ponto. A gente vai aprender com um exemplo, né? Ou eu posso decorar a fórmula, ou eu posso decorar, que eu acredito ser melhor, o processo, né? Então, ao invés de decorar a fórmula, eu decoro o processo, ou seja, eu tenho que fazer a diferença, né? Aqui o primeiro parênteses, eu tenho que fazer a diferença entre as primeiras coordenadas e elevar ao quadrado, mais o segundo parêntese é a diferença entre as segundas coordenadas e elevar ao quadrado, e tirar a raiz quadrada de tudo isso. Vocês vão ver aqui quando a gente for resolver o exercício, tá? É essa lista aqui, ó. Essa lista aqui que nós vamos resolver os exercícios de geometria analítica, estudo do ponto, no caso, distância entre dois pontos, tá? Vamos resolver agora a letra A da primeira questão. Existem questões também de ponto médio, tudo a gente vai estudar depois. Então vamos resolver essa primeira questão aqui de distância de dois pontos, letra A. Ok, aqui está a primeira questão. Calcule a distância entre os pontos. Letra A. Então, eu tenho o ponto A com as coordenadas 7, menos 3 e tenho o ponto B com as coordenadas menos 5 e 2. Tá? A gente pode colocar a fórmula toda aqui e ir substituindo os valores. Ou então, posso fazer assim. Distância entre o ponto A e o ponto B é igual. Aí eu tenho que fazer a diferença entre a primeira coordenada de A e a primeira coordenada de B. E depois a diferença entre a segunda coordenada de A e a segunda coordenada de B. Assim, ó. Primeiro eu vou fazer a diferença entre as primeiras coordenadas de A e B, tá? Abro parêntese. Aí eu vou fazer a primeira coordenada de A menos a primeira coordenada de B, tá? Ou
a primeira coordenada de B menos a primeira coordenada de A. Essa ordem não importa, eu vou fazer o que ficar melhor para mim. Aqui, nesse caso, eu vou fazer a primeira coordenada de B menos a primeira coordenada de A, que é 7. Isso aqui tem que estar ao quadrado. Mas, agora eu vou fazer a diferença entre as segundas coordenadas. Nesse caso aqui, eu vou fazer a segunda coordenada de A, que é menos 3, menos a segunda coordenada de B, que é 2. Isso aqui tem que estar ao quadrado. E no final, de acordo com a fórmula, tem que tirar a raiz quadrada de tudo isso aqui. Pronto. Veja que eu nem precisei escrever a fórmula, né? Eu memorizo o processo. Sempre eu tenho que fazer o primeiro parêntese, a diferença entre as primeiras coordenadas, elevar ao quadrado, mais no segundo parêntese, a diferença entre as segundas coordenadas e elevar ao quadrado. No final, tirar a raiz de tudo, tá? Então, continuando, a distância entre AB é igual menos 5 menos 7, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Dá menos 12 ao quadrado, mais menos 3 menos 2 dá menos 5 ao quadrado. Não esquecendo que tem uma raiz quadrada aqui. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a menos 12 ao quadrado, é menos 12 vezes menos 12. Menos vezes menos é mais, 12 vezes 12 é 144. Mais menos 5 vezes menos 5, menos vezes menos é mais, 5 vezes 5 é 25. Tá? Na verdade, como está ao quadrado, não importa o sinal que tiver aqui, sempre vai dar positivo. Não esquecendo da raiz. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 144 mais 25 é 169, raiz quadrada. Então, a distância de AB, raiz quadrada de 169 é 13. Pronto. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é 13. É isso.